O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento, a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o seu Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum. O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Em 1955, o Papa Pio XII, ele instituiu essa memória desta celebração que nós estamos vendo hoje, que é de Nossa Senhora Rainha. Então, Nossa Senhora morre, ressuscita, é levada ao céu com a corte celeste, e uma semana depois ela é coroada como rainha, rainha de todos nós. Para nós entendermos o significado de Maria como rainha, como soberana de todos nós, nós precisamos voltar um pouco lá no passado, lá no tempo de Samuel. Deus, ele sempre quis ser o nosso rei, o nosso Senhor, o nosso Deus. E é claro que ele precisa ser, ele deve ser. Mas vocês se recordam, não é? Lá que no tempo do rei de Samuel, profeta, o povo começou a pedir, né, um rei, porque quem governava era Deus, e eles vendo os povos ao redor, eles parecem que sentiram uma certa inveja, né? E pediram que Deus desse um rei. Então Deus deu Saul, mas vocês se lembram da ofensa, né? Deus se sentiu extremamente ofendido. Trocar Deus por um homem para que pudesse governar. E na medida que os reis foram chegando, primeiro foi Samuel, dentro do contexto dos judeus, foi uma decepção, foi uma lástima. E depois vieram uma sucessão de reis que também foi uma lástima. O mais ou menos ali foi Davi, mas também ele vacilou. E aí se fala, né, que de Davi viria
um rei, um salvador que iria reinar para sempre. Só que se nós olharmos ao redor, os povos, né, que tinham os seus reis, você vê que esses reinos, eles sempre aconteceram por um tempo. Vamos lá, os faraós, né? Quem imaginaria que os faraós seriam derrubados? E foram. Cadê? Tem mais faraó por aí? Não tem. Vieram os persas, Nabucodonosor, cadê? Depois veio, a gente entra também no período dos gregos, cadê? Vieram os romanos que tomaram conta praticamente do mundo todo, mas cadê agora esses reis, esses imperadores? Todos foram destruídos, todos se acabaram. Hoje nós temos assim uma ideia, né, de que quem é que impera no mundo? Os Estados Unidos, mas já se fala que a China já está começando a chegar pertinho, que um pouco dia pode ser que é a China que possa dominar. Foram reinados bons, reinados ruins. Aí hoje no Evangelho, quando o anjo aparece para Nossa Senhora, aí ele fala que Jesus irá reinar para sempre. Existe um reino que vai durar para sempre. E nós precisamos também lembrar que quando Jesus estava diante de Pilatos, ele disse que o reino dele não é desse mundo. Então existe um reino material, um reino desse mundo que não é para sempre, que vem sucessões e sucessões, mas nunca param. E existe um reino espiritual. É nesse reino, quando Jesus fala, eu não sou desse mundo, eu não sou desse reino, eu não vou reinar aqui, é lá no céu, é lá que vai existir esse reino que é para sempre. E não é qualquer pessoa, é Deus. E Deus é a suprema bondade. Então, se Deus é a suprema bondade, nesse reino é um reino de felicidade eterna, de alegria eterna. Não é um reino como esse mundo, que os reis, por melhor que eles sejam, mas ele tem o grupinho deles, tem os outros que já não servem. Lá todo mundo vai viver feliz para sempre, como termina as histórias antigas quando se lia. É um reino que é para sempre. E olha só, aí ele diz assim, e não terá fim. Claro, se é para sempre, não terá fim. Então, se não terá fim, e esse reino é o melhor de todos, então nós precisamos desejar esse rei, esse reino. Ele veio resgatar para nós o que os homens não quiseram. E agora nós precisamos aspirar, desejar, ser reinado por esse soberano que é o soberano de todas as coisas. Foi ele que criou tudo. E nós somos também criatura deles, mas ele nos elevou à dignidade de filhos de Deus. Mas para se chegar nesse reino, é preciso combater, porque existe o inimigo. E Satanás vai fazer de tudo para que nós não cheguemos a esse reino. E aí Deus permite que nós sejamos provados para que realmente nós sejamos dignos desse rei e desse reinado. E aí, através de Nossa Senhora, nós podemos ver, né? Ela cumpriu a missão dela.
uma criatura, entre aspas, só para entender, igual a todos nós, porque foi criado por Deus, só que tinha uma grande diferença por causa da missão dela. Então ela nasce sem pecado, ela foi virgem antes do parto, no parto e depois do parto. Deus dá a ela a dignidade de ser mãe dele, para criá-lo e ao mesmo tempo gerá-lo aqui na sua humanidade. E depois que ela cumpre toda a missão dela, ela vai ao encontro dele e lá ela recebe uma grande recompensa. Além de receber a dignidade de ser mãe dele, ela ainda é elevada à dignidade de rainha e soberana. Rainha de todos, porque Deus assim o quis. Por isso que a igreja hoje comemora. Então ela é recompensada, hoje ela recebe a coroa de rainha para dizer assim: olha, todos aqueles que quiserem reinar, viver neste reino, nesse verdadeiro reino, que será um reino para sempre, terá que viver aqui na terra, numa vida de santidade grande, lutando contra tudo aquilo que poderá nos afastar, tendo o inimigo que é Satanás, mas colocando Deus como o nosso protetor, como aquele que nós precisamos recorrer para que um dia nós possamos estar lá, nesse reino para sempre. Na ladainha de Nossa Senhora, aí nós vemos como é que essa corte desse reinado, onde nós temos Deus como rei e Nossa Senhora, que é nossa mãe também e mãe dele, como rainha, como é que é formado esse reino. Então está lá, nesse reino está o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Abaixo deles, porque ela não pode ficar do lado, senão ela poderia ser tida como uma deusa, ela fica um pouco abaixo. Aí, abaixo dela, né? Mas ela está acima de todos os outros, só não pode estar acima de Deus. Está ela ali coroada como rainha nossa e mãe. Aí abaixo, esse reinado é formado pelas seguintes pessoas: os anjos. Miríades, miríades, milhões e milhões incontáveis de anjos. Depois, a igreja vai colocando os profetas. Lá, os profetas lá do Antigo Testamento. Não, os profetas não, os patriarcas. Abraão, Isaque e Jacó. Que foi através deles que foi formando o novo povo de Deus. E daí vem os judeus. Depois dos patriarcas vem o grupo dos profetas. Aí tá, os profetas, aqueles homens que chamavam o povo a voltar, retornem, olha, vocês têm que seguir por aqui. Homens que falavam, teve mulheres também, né, como Débora, a profetisa Débora, que falava em nome de Deus para que as pessoas pudessem entender o caminho dele. Depois dos profetas, aí ele escolhe esses 12 apóstolos, que seriam justamente aqueles que iriam um dia levar a mensagem dele de conversão para todos os outros. Aí depois dos apóstolos vem aqueles que derramaram o sangue, os mártires, que deram a vida
por essa palavra, por essa pessoa, dizendo: não, o nosso Rei, o nosso Senhor é Jesus Cristo. Depois dos mártires vem os confessores. Aqui confessores não é os padres confessores, né? São aqueles que confessaram a fé, que morreram dizendo: não, meu Deus é esse, não é você. Eles morreram assim, confessaram a fé dessa forma. Depois veio o grupo as virgens, aqueles que se consagraram inteiramente a Deus, se dedicaram, não procuraram viver a impureza, não se contaminaram com a pureza desse mundo. Depois vem todos os santos, que pode ser você, que pode ser eu. A Patrícia tem que ser santa, tem que se santificar, e junto com o Tiago junto com a Patrícia. Nós, aqui na comunidade, precisamos nos santificar. Uns vão ajudando o outro nesse processo de santificação. E nós vamos vivendo essa fidelidade toda, até o dia que o Senhor nos chamar. Aí nós vamos nos admirar quando nós chegarmos lá. Mas poderemos também não fazer parte desse grupo. Aí a necessidade dessa santificação diária. Cai, levanta, não desanima, se ergue de novo. E as labutas do dia a dia, chicotada daqui, chicotada de lá, crucificação daqui, crucificação de lá. Aí olhamos para o crucificado e lá nós encontramos a força necessária para caminhar. E aí nós vamos cumprindo a nossa missão própria, que Deus vai nos dando. E olha, e não se esqueçam, a missão maior que Deus nos deu é a missão da santidade. A vontade de Deus é que nós sejamos santos. E aí, essa santidade vai se dar no lugar e na vida que cada um tem. Bem, eu preciso ser santo como sacerdote, não dá mais para eu ser santo sem ser. Eu tenho que me santificar aqui. Os casais vão se santificando dentro do matrimônio, tanto que por exemplo, cada pessoa, dentro da sua função própria, quando elas vão se confessar, elas não podem deixar de se confessar dentro daquilo que é o que ela vive. Por exemplo, toda vez que eu vou me confessar, eu tenho que fazer um exame de consciência dentro daquilo do meu estado de vida, né? Como padre, eu tenho cumprido minha missão de sacerdote, então eu tenho que fazer uma revisão de vida aqui. A Patrícia e o Tiago, quando eles vão se confessar, a Patrícia tem que sempre observar se ela está sendo uma boa esposa, se ela está cumprindo a missão dela própria de esposa, se o Tiago também está. E aí vem as outras coisas, o solteiro como solteiro. Por exemplo, o pessoal que faz parte do conselho hoje precisa estar sempre se avaliando dentro daquilo que é a missão de conselheiro. Será que eu estou exercendo mesmo a minha missão de conselheiro? Será que eu estou fazendo tudo como deve ser feito? E assim por diante. O formador, se ele está cumprindo mesmo a missão de formador, de formadora, o caixinha, e assim por diante, todo mundo. Nós precisamos sempre estar fazendo essa avaliação. Se não está cumprindo bem, pede perdão a Deus, retoma, volta àquilo que é preciso viver, porque nós precisamos um dia chegar no céu, para que nós possamos reinar junto com a Virgem Maria como nossa rainha e mãe, como Jesus, o nosso Rei. Viva Cristo Rei, diante da Santíssima Trindade, o Pai, Jesus eu já falei, e o Espírito Santo.
e nós fazendo parte daquele grande coro celeste. Eu sempre aspiro por isso. Desejemos isso. Que hoje, diante desse mistério que nós sempre rezamos, os mistérios gloriosos, Nossa Senhora foi coroada como rainha dos anjos e dos santos e de todo o universo. Hoje nós celebramos isso dentro da liturgia. Que ela seja realmente a rainha do nosso lar, a rainha da nossa casa, a rainha da nossa vida, de tudo aquilo que nós fazemos, que nós nos consagremos e entreguemos tudo isso nas mãos da rainha, para que a rainha possa dispor a Jesus como ele já é o nosso rei e soberano. Que Deus nos dê a graça, então, da nossa fidelidade. E a base de tudo é a vida de oração. Se nós não tivermos realmente uma vida verdadeira de oração, não é o politicamente correto, não. É a vida realmente de oração. Se não tivermos, nós não vamos conseguir chegar lá. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa Mãe Maria Santíssima.